Olá pessoal, estamos começando aí mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre como escolher uma ação e a gente vai comentar aí as duas principais formas que a gente pode analisar uma ação, que é a análise fundamentalista, onde a gente olha os fundamentos da empresa, e a análise gráfica, onde a gente considera aí um padrão estatístico para fazer a tomada de decisão. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador. Eu estou aqui no site Fundamentos, que é um site gratuito, em que eu particularmente gosto bastante, porque a gente tem acesso aqui aos balanços da companhia e todas as informações necessárias aí para a gente poder fazer uma análise aos principais indicadores aí fundamentalista. Eu vou escolher algumas empresas aqui para a gente poder olhar quais são os principais indicadores fundamentalistas que a gente tem. Lembrando que isso aqui não é um call de compra ou de venda de qualquer uma dessas ações, e o nosso vídeo tem caráter aí educacional para que vocês possam entender um pouco mais quais indicadores que vocês precisam olhar e como interpretar esses indicadores, tá bom? Então vamos começar aqui, né? Eu vou olhar a Vale aqui. Para vocês pesquisarem, vocês podem vir aqui nessa janela, escrever o ticker da empresa, Vale 3, por exemplo. Se você não souber qual é o ticker da empresa, joga lá no Google, ticker da Vale, ticker da Petrobras, e você vai aparecer lá o código de negociação desse ativo na bolsa. Então vamos pegar aqui a Vale 3, por exemplo. Aqui mostra a cotação. A última cotação, no caso aqui no dia 5/11, é um site que está bem atualizado, então ele tem atualização aí diária, tá? Hoje é dia 6, no sábado, e o fechamento dele na sexta-feira. A gente pode olhar aqui o nome do papel, tipo de ação, uma ação ordinária, empresa, setor, entre outras informações aqui em cima. E aqui a gente tem os principais indicadores fundamentalistas. Outro ponto legal aqui desse site também, ele tem um ponto de interrogação. Se você clicar nesse ponto de interrogação, ele tem um breve texto explicativo do que é esse indicador. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o PL. PL, preço da ação dividido pelo lucro por ação. O PL é o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação através do recebimento do lucro gerado pela empresa. Considerando que esses lucros permaneçam constantes. Esse é um dos principais indicadores que a gente utiliza para fazer uma avaliação de uma empresa, principalmente se a gente está falando de uma empresa de valor, ou seja, de uma empresa que já é uma estrutura muito bem consolidada dentro do mercado, de grandes companhias. Porque normalmente se a gente está olhando uma empresa, uma startup, por exemplo, uma fintech, o PL não faz muito sentido, porque você está olhando uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande, mas que o cenário atual dela ainda não gera lucro, ou se gera lucro, gera às vezes um lucro muito pequeno. Então esse tipo de empresas, que são empresas growth, que a gente fala no mercado, empresas com alto potencial de crescimento, mas que no momento, na conjuntura atual, ela ainda é uma promessa. Ela vai ter um PL muito alto e não vai fazer muito sentido dentro da nossa análise. Então, empresas como Vale, como Petrobras, como bancos, como indústria, o PL é um indicador bem interessante da gente olhar. Porque basicamente a gente está falando o seguinte: se eu estou comprando uma ação de uma empresa, exemplo aqui da Vale, estou pagando R$ 64, qual é o tempo que a Vale demora para devolver esse recurso em forma de lucro? Então basicamente é isso. A gente está falando aqui que se você investir hoje na Vale e se ela mantiver a performance dela, porque a gente está sempre olhando o histórico passado, esperado que em 3 anos e meio aproximadamente aí, você já tenha o seu resultado. Não necessariamente o retorno vai ser em dividendos, porque a empresa pode pegar parte desse lucro e reinvestir, mas isso acaba gerando também ganho de patrimônio para a companhia. Então,
O PL é um indicador bem interessante que eu sempre uso aqui na hora de tomada de decisão de empresas nesse estilo de empresas de valor, tá? De empresas que já estão bem estruturadas no mercado. Então hoje o PL aqui da Vale é 3,44. Um outro indicador bem interessante é o PVP. O preço da ação hoje no mercado dividido pelo valor de patrimônio. Ou seja, é você pegar o valor que essa ação negocia dentro do mercado e comparar o quanto ela vale em relação ao patrimônio líquido dessa companhia. Então, por exemplo, a Vale negocia 80% acima do seu valor patrimonial. É normal, tá, que as companhias negociem, boas companhias negociem acima do seu valor de patrimônio líquido. Por quê? Porque o mercado ele precifica antecipadamente. Então, se você tem uma boa empresa, uma boa companhia, com bom potencial de crescimento, essa empresa tende a valer lá na frente muito mais do que ela vale hoje. Então, ela está sendo negociada mais cara, né, vamos dizer assim, em relação ao seu patrimônio líquido, por uma questão de potencial. Claro, a gente tem que tomar cuidado se de repente ela não está muito cara em relação ao seu patrimônio. É um indicador que quanto menor, melhor. Assim como o PL também, quanto menor, melhor, mas a gente tem que sempre tomar cuidado porque ela está sendo negociada 2, 3, 4 vezes o valor do patrimônio líquido dela, não quer dizer também que seja uma empresa ruim ou não quer dizer também que esteja cara. A gente tem aqui também um outro indicador interessante que é o preço da ação dividido pelo EBITDA. Um dos principais indicadores olhado pelo mercado, que a gente olha na hora de tomar uma decisão, é o EBITDA. Falando de uma forma bem simplória, a gente pode resumir o EBITDA como sendo o lucro que a operação da empresa gera. Ou seja, às vezes a empresa tem um lucro líquido muito alto ou muito baixo porque ela está tendo que amortizar uma dívida, porque ela teve um lucro não recorrente, uma receita não recorrente oriundo de um processo jurídico, de N coisas, mas que isso não reflete realmente a eficiência, a performance da sua operação. O EBITDA não. O EBITDA ele é o lucro que está atrelado ao resultado da operação. Então ele mostra se a empresa tem uma boa capacidade de gerar resultado olhando a sua operação, o seu negócio. Então ele acaba sendo mais importante até do que olhar o lucro. Por exemplo, a gente olha aqui, né, o EBITDA da companhia, a gente tem aqui na parte de baixo os dados do demonstrativo de resultados. Então, o lucro, vamos partir da premissa usando o termo lucro operacional, da Vale aqui nos últimos 12 meses foi de 182 bilhões. Então, esse aqui é o EBITDA da companhia e o lucro líquido foi de 95 bilhões. É um excelente resultado, com certeza. E aí a gente tem alguns indicadores aqui, não vou falar todos, que trazem aí comparativos em relação ao EBITDA, como por exemplo, a margem EBITDA, ou seja, de tudo que a empresa tem de receita, quanto disso em percentual representa lucro operacional. Então, da receita hoje, por exemplo, da Vale, 60% é lucro. Então, é uma excelente margem, né, de lucro, vamos dizer assim. É como se a cada R$1 que entra de receita líquida para a companhia, 60 centavos fosse lucro operacional, fosse o EBITDA. A gente tem aqui embaixo a margem líquida de 31,4%, ou seja, o lucro operacional é 60%. Mas aí a gente tem amortização de dívida, a gente tem impostos, tributos, processos judiciais que a empresa pode estar pagando também. E quanto disso sobra de lucro, ainda assim, a empresa tem uma margem de lucro muito boa. 30% da receita líquida é lucro líquido. E a gente tem aqui alguns indicadores também, como ROIC,
como o ROI. ROI, que aqui é o retorno sobre o capital investido, e o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. São dois indicadores também bem interessantes, ROIC e ROI, que quanto maior for esses valores, melhores. Então, quando a gente olha uma análise fundamentalista, o que a gente pode fazer na hora de tomada de decisão é fazer um comparativo entre companhias. Então, vamos olhar aqui algumas grandes empresas, por exemplo. A gente viu aqui que a Vale está com PL de 3,44 e negocia com preço em relação ao valor de patrimônio 80% a mais do seu patrimônio líquido. Vamos olhar a Petrobras, por exemplo. Vou colocar a Petro 4 aqui. A Petro 4, por exemplo, ela tem um PL ainda menor que a Vale, de 2,5, e isso faz muito sentido porque se a gente pegar o lucro que a Petrobras tem reportado nos últimos trimestres, realmente tem sido muito alto e a gente vê o preço da ação não subindo, né, pelas questões de riscos políticos, intervenção do governo federal, por ser uma estatal. E a empresa negocia descontada em relação ao seu valor de patrimônio em 9%, ou seja, hoje o preço da ação da Petrobras é mais barato do que o patrimônio líquido da empresa. Então está aí em 0,91. E aí quando a gente vê aqui também os resultados da companhia, né, o EBITDA dela de 173 bilhões nos últimos 12 meses, tem uma margem de EBITDA aí um pouco menor, 44%, a gente viu que o EBITDA da Vale é mais alto e também aí tem números de ROIC e ROI um pouco mais baixo, ou seja, ela entrega resultados aí, o retorno sobre o capital investido e o retorno sobre o patrimônio líquido é menor que a Vale. Crescimento mais discreto aqui também, né? 5% aí ao ano nos acumulados dos últimos 5 anos. Vamos olhar uma outra grande companhia aqui. Vamos pegar aqui um banco, como por exemplo o Bradesco. Então a gente tem aqui o Bradesco, BBDC4 é o código. Vamos dar um exibir aqui. Bradesco, né, uma grande instituição financeira, já tem um PL aí bem maior que a Vale e a Petrobras, por exemplo, na faixa de 8. Hoje negocia 32% acima do seu valor de patrimônio líquido. Crescimento, já um crescimento mais forte, né, nos últimos 5 anos aí na faixa de 24%. Então, alguns dados aqui de banco são diferentes, tá? O banco não tem essa questão de EBITDA. O banco a gente vai olhar outros fatores. A gente acaba olhando o lucro líquido aqui mesmo do banco, né? Então, um lucro de 24 bilhões aí nos últimos 12 meses. Pegar um outro banco aqui só para fazer uma comparação, vamos pegar aqui o Itaú. Vamos jogar a ação aqui do Itaú. Itaúsa. Olha, a gente vê que o PL do Itaú é menor que o PL do Bradesco, né? 7,66. Negocia o Itaú um pouco mais caro, tá 40% a mais em relação ao seu patrimônio líquido, um crescimento mais discreto também aqui de 9%. E reportou um lucro líquido de 11 bi aqui nos últimos 12 meses. Para finalizar, vamos olhar o Santander. Santander, ticker aqui, SANB11, tem um PL aqui um pouco maior, 8,22. Ele entre aspas, negocia mais caro que o Bradesco e que o Itaú, está 63% acima do seu valor de patrimônio líquido, né? E reportou aqui um lucro de 15 bilhões aí nos últimos 12 meses, tem um crescimento aqui também um pouco mais discreto de 6,5%. Então, esses são alguns indicadores, né? PL, o PVP, olhar o EBITDA, o lucro líquido, entre outros que a gente pode olhar
e é interessante a gente sempre fazer uma comparação entre empresas que têm aí uma estrutura ou são do mesmo setor ou têm uma estrutura parecida. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Banco Inter, vou jogar aqui BD. Veja como o PL não é um critério interessante para a gente avaliar esse tipo de companhia. Ou seja, o Banco Inter vai demorar 742 anos para devolver o seu retorno sobre o investimento. Então, se a gente olhar por esse indicador, o Banco Inter não dá para a gente fazer esse tipo de análise. Por quê? Porque é uma estrutura que ainda entrega um resultado, um lucro muito pequeno, mas tem um alto potencial de crescimento. Então a gente está falando de uma empresa que é uma empresa growth, né? Uma empresa com alto potencial, mas que é uma aposta, né? Isso lá na frente a gente vai realmente de fato saber se a companhia vai conseguir entregar todo o resultado que é esperado. Então, por exemplo, o lucro do Banco Inter nos últimos 12 meses foi de 53 milhões. Então, até pouco tempo atrás, a empresa reportava prejuízo aí dentro do seu processo. Mas, em compensação, o crescimento da companhia nos últimos 5 anos é de 46%. Vamos olhar agora, vamos abordar a parte de análise gráfica. Vamos fazer uma comparação. Eu estou aqui no Profit Chart, que é uma plataforma, quem tem conta numa corretora de investimentos, você tem acesso aqui ao que a gente chama de Profit Chart. Profit Chart é uma plataforma de análise gráfica utilizado aí para fazer análises, né, entre outras coisas. Olhando, por exemplo, a Petrobras. Tá? A gente está olhando aqui o gráfico diário, que a gente chama de gráfico de candles aqui. E o que a gente pode observar é que a Petrobras ela vem no movimento de alta, ou seja, no movimento de tendência de alta. No nosso gráfico aqui, a gente está pegando aqui esse ponto em março de 2021 até o nosso ponto aqui em novembro de 2021. Então a gente vê que a ação ela anda em zigue-zague, né? Mas o movimento macro dele é uma tendência de alta. Então ela vem se valorizando. A primeira regra da análise gráfica é que se um determinado ativo está numa tendência de alta, ele tende a manter esse comportamento até que haja uma reversão. Então, essa é a primeira regra, a primeira lógica da análise gráfica. Então, se a gente está olhando a ação da Petrobras, por exemplo, e a gente tivesse no movimento mais ou menos aqui em maio, o que a gente falaria aqui nesse movimento? Que a tendência da ação da Petrobras era continuar se valorizando porque a gente tinha um movimento de alta aqui. E isso realmente, de fato, foi acontecendo até o momento em que a gente se encontra. A gente tem outro conceito importante dentro da análise gráfica, que é o que a gente chama de suportes e resistências. São pontos em que o preço da ação tem dificuldade de ultrapassar, que é como se fosse uma barreira. Ele chega naquele ponto, o mercado entende que a ação ou já está muito barata e ele tende a voltar a subir, ou o mercado entende que já está muito cara e ele tende a voltar a cair. Então eu vamos grifar aqui, só para vocês verem algum exemplo. Então, aqui, por exemplo, é um ponto de resistência, ou seja, a Petrobras bateu aqui nesse ponto, caiu. Depois ela tentou novamente aqui subir, chegou próximo desse ponto e caiu. Ela subiu e ela chegou mais uma vez próximo aqui desse ponto e caiu. Ou seja, toda vez que a Petrobras atinge esse patamar de preço aqui entre R$ 28,50, R$ 29, o preço da ação cai. Aqui ela até conseguiu passar, mas ela passou um pouco
e depois já voltou novamente a cair. Então a gente tem aqui o que a gente chama de forte ponto de resistência. É um ponto que ao longo do tempo o preço do ativo encontrou forte dificuldade de ultrapassar. E a gente tem aqui um ponto forte também de suporte, ou seja, são pontos em que o mercado teve dificuldade de ultrapassar. Então nós tivemos aqui lá no começo do ano, depois nós tivemos aqui mais uma vez, depois dessa queda, nós tivemos uma queda aqui acentuada pela aquela questão de intervenção, de risco, né, pelas falas lá do presidente, mas depois a Petrobras se recuperou, veio trabalhar novamente nesse range, e aí, quando chegou nesse ponto aqui de suporte, não caiu e voltou a subir novamente. Depois, nós temos aqui mais um ponto de suporte aqui, no mês 9, subiu e encontrou outro ponto. Então, a gente vai vendo essas regiões aqui, ó. Região de suporte, região de suporte, região de suporte, região de resistência, região de resistência, região de resistência. O que faz quem está fazendo uma análise gráfica, quem está buscando se posicionar numa ação, claro, estou falando aqui de uma forma bem simples, de uma forma bem sucinta. Ele vai tentar se posicionar, se ele for comprar o ativo, próximo dessas regiões de suporte. Então, se você tem aqui uma região de suporte, de forte suporte, é interessante você comprar a sua ação aqui mais próximo desses pontos, porque você tende a conseguir ganhar esse movimento de alta aqui. E quando atingir esses pontos de resistências aqui, você vender a sua ação, porque o preço da ação tende a cair. Então, falando de uma forma bem simplória, esse seria o conceito mais básico que a gente tem aí em relação à análise gráfica. Além disso, a gente vê um movimento de alta aqui da ação da Petrobras, e a gente pode traçar aqui também o que a gente chama de linha de tendência de alta. Então, é como se o preço da ação tivesse um movimento de alta e que toda vez que ele chega próximo dessa linha aqui, a gente cria como se fosse um suporte, mas é um suporte na diagonal. Então nós estamos aqui num momento importante de suporte dessa linha de tendência de alta, que se o preço da Petrobras cair para baixo aqui dessa linha, vir buscar esse suporte aqui, a gente vai perder essa tendência de alta e pode começar a vir aqui para um movimento de tendência de baixa. Mas, se na semana que vem isso aqui se reverter e o preço da ação começar a subir, a gente pode ter um novo movimento de alta e podemos ver o preço da ação aqui da Petrobras romper esse último suporte aqui na casa dos R$30. Então, basicamente seria isso. Essas são as duas principais formas que a gente pode olhar e analisar para escolher uma ação, ou até mesmo hoje já é muito comum as pessoas usarem esses dois modelos, ou seja, faz primeiro uma análise fundamentalista e usa a análise gráfica para escolher o melhor momento de entrada no ativo. Para finalizar, eu queria mostrar aqui para vocês o Ibovespa hoje, que está aqui nessa linha de tendência de baixa, né? Quando a gente olha aqui, uma forte linha de tendência de baixa, e veja como o gráfico respeita, né, esses pontos aqui. Então, toda vez que ele bate aqui, ele tem uma correção aqui de alta, depois vem, às vezes desce um pouquinho, já volta a ter uma alta, mas vai seguindo essa tendência de baixa aqui. E agora nós teríamos aqui no Ibovespa um suporte nessa região aqui, ó, de 93 mil, 94 mil pontos. Então, o Ibovespa, se continuar essa tendência de baixa, teria um
forte ponto de suporte aqui nessa região dos 94 mil pontos. A gente rompeu aqui o último suporte nessa faixa aqui de 109 mil pontos. Então, esse aqui é o Ibovespa. Claro, dentro da análise gráfica a gente olha outros fatores como volume financeiro, entre diversos outros indicadores. Aqui eu estou dando uma noção básica para vocês em relação a como escolher uma ação. E aí, claro, é sempre importante buscar ou aumentar o seu conhecimento técnico sobre esses dois tipos de análises para escolher uma ação, ou buscar aí a orientação de um profissional ou de uma empresa especializada nesse sentido para ajudar você a montar aí a sua carteira de ativos, sua carteira de ações. Então, o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aí, deixa o seu like, coloca no seu comentário o que você achou aí do vídeo, abaixo, se você gostou, se você não gostou. E também se você prefere usar análise fundamentalista, análise gráfica, ou você utiliza os dois aí no seu dia a dia. Obrigado e até o nosso próximo vídeo aí. Valeu, tchau, tchau.